Você sabe por quê? We were founded upon the doctrine of the apostles. Nós fomos fundados sob a doutrina dos apóstolos. We were founding upon leadership of great men like Washington, Lincoln. Nós fomos estabelecidos sob a liderança de grandes homens, como Washington, Lincoln. But we have moved off of that foundation. Mas nós descemos desse fundamento. And we know that we've got it coming. E nós sabemos que conseguimos isso. We know that atomic bombs got our name wrote on it. Nós sabemos que aquela bomba atômica tem nosso nome escrito nela. Amém. Deus os abençoe. Nós vamos ler São João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Grande Criador, ajuda-nos a crer. A única coisa que precisamos nesse dia é crer. Que o seu profeta sempre teve um lema: somente crer. Não queremos ser incrédulos, queremos crer mesmo sem entender. Isto é o nosso desejo. Fala conosco e ajuda-nos a ajudar quem precisa de ajuda, sendo uma filha e um filho do Senhor, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Chamando a criação à existência. Muito bem, quem pode dizer haja? Só Deus. Haja. Nós sempre houve, haverá, mas Deus haja. Isto é, o Criador manifestando perante sua criação. Então eu quero começar aqui um super sinal 76 e 77. Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele ajuntou os anjos e Ele disse: façamos. Vamos tomar alguma coisa disso?
que Deus fez? Ele criou os céus e a terra. Aí ele tomou os anjos, ajuntou os anjos e disse: façamos. Irmão Branham nunca mudou isso. Qualquer outra maneira de explicação, mesmo que você ouve através do próprio profeta, não anula nada disso. Não seria Deus conversando com outro menor do que ele para dizer: façamos. Porque quem cria é somente ele. Muitas vezes ele pode usar os anjos para fazer o barro, o boneco, mas a hora da vida é ele que assopra. Então ele ajuntou os anjos e disse: façamos. Cada lugar na Escritura onde ele fez qualquer coisa, na maior parte, não eu, falando de Cristo, mas meu Pai. Mas quando isto chegou ao plano de redenção, ele veio só. Ninguém estava com ele. Eu estou tomando isso aqui para poder mostrar que é a deidade que cria. Certo? É a deidade que cria. Por isso as pessoas que veem Deus em Cristo, dois, eles continuarão vendo Deus e Brana, dois. Mas Deus e Cristo era um. E Deus e Brana também era um. Porque a deidade estava no Oriente e deidade estava no Ocidente. Amém. E vocês vão notar que a deidade no Oriente não podia usar a capacidade da deidade do Ocidente. Cada um no seu devido lugar. Deus cria, sempre Ele é o Criador, você tem que engrandecê-lo, e Deus está manifestado sempre em alguém. Para que Ele possa ser visto, Ele tem que estar manifestado em alguém. Você adora Deus pela fé, você não vê, mas você sabe que Ele existe. Você não vai explicar Deus, você vai crer em Deus. Então aqui, toma estas palavras, porque isso vai te ajudar. Existem hoje na mensagem gente mostrando o Pai e o Filho separado, enquanto a vida toda irmão Brana pregou Pai, Filho e Espírito Santo é Jesus Cristo. Não tem separação. O menor é porque quando Deus é homem, ele se fez menor. Cristo era menor porque Deus se fez homem. E era exatamente por isso que Jesus falou com respeito a João que não tinha um homem nascido de mulher que fosse igual a João. Mas o menor no reino do céu era maior do que ele. E quem era maior, o menor no reino do céu era Cristo. Veio através da mulher e era maior do que João. E João disse que ele era maior. João apontou: há um no vosso meio, que eu não sou digno de abaixar e desatar suas alparcas. E ele é quem batiza com o Espírito Santo. João sabia disso, tinha revelação. Cada profeta tem revelação da manifestação de Deus em seu dia. Mas Deus está escondido
num homem. A deidade em carne humana. Toda vez que Deus manifestou, foi assim. Deus gosta de ser simples. Porque ele podia vir sofisticado. Qualquer homem. Você pode ver que qualquer um, para aparecer, tem que fazer um carro mais bonito que o outro. A casa é mais bonita que a outra. E tem pregador também que gosta de fazer a igreja dele mais bonita que as outras. Deus veio aqui para poder chamar a atenção dos eleitos. Eu vou ter que ser que nem eles. O eleito não é complicado. O eleito não olha para grandes coisas. Aí Deus veio tão simples, chorando como um bebê, falando como um adolescente responsável, ajuizado. Que tem hora que o adolescente não tem juízo. Mas Deus veio e provou que um adolescente pode ser ajuizado. Ele provou isso. Então, cada menino, cada menina, cada garoto pode ter juízo. Na sua adolescência, falar do pai. Eu estou nos negócios do meu pai. Amém. Se nós tivéssemos filhos adolescentes dizendo assim, eu estou no negócio do meu pai. Agora precisa ver que tipo de pai nós somos. Se o pai é ladrão, o adolescente diz, eu estou nos negócios do meu pai. Aí é terrível. Se o pai é um mulherengo, o adolescente diz, eu já comecei nos negócios do meu pai. Mas aqui veio Cristo, o Filho. Vocês não sabiam, falando com aquele suposto pai e mãe, José e Maria. Vocês não sabiam que eu devia estar nos negócios de meu pai? Então os negócios do pai era conversar em coisa do céu. E o menino conversa nas coisas do céu que doutor fica a boca aberta. De onde veio esse menino? Nem na escola ele foi. Se você tiver Deus, tem hora que você vai na escola e se perverte. Mas se você tiver Deus, você vai mostrar Deus em qualquer lugar. Na sua adolescência, que é o tempo que o cérebro está formando os neurônios melhores, ajuizados, estão formando, e você só fala coisa boa, nem cola dos outros. Se você não sabe uma prova, você vai ao pai, diz, pai, eu não sei, e eu não quero colar. Eu quero mostrar a minha personalidade, o que eu sou, não enganar os outros, mostrando que eu soube e eu não sabia nada. Passei, mas foi colando as provas. O eleito é eleito. Amém. Até nisto, eleito é eleito. Você vai ver. Bom, por que estou falando disso? Porque eu quero falar um pouquinho de deidade. Porque quem cria deidade, e o que eu tenho aqui na mensagem do irmão Brana, é só deidade. É o irmão Brana que diz aqui, chamando a criação à existência. Ninguém mais pode chamar a criação à existência, senão a deidade. É Deus. Haja luz e houve luz. Agora, isso é espantoso quando você crê num profeta, que o profeta diz assim, quando ele disse haja luz, pode ter demorado 800 anos, mas a luz apareceu. Ah, não, tem que se curar da agora. Ele disse que eu já fui curado. Se levar 10 anos, 20 anos, eu já fui curado. Ah, isso não é Deus. Isso que é Deus. Eu creio nele assim, irmão Brana prega um Deus desse jeito. Então eu creio assim, porque a deidade falou da deidade.
A deidade do entardecer falou da deidade do amanhecer. É Deus em morfe. Isso é a deidade, é Deus numa carne. Deus está em morfe. Deus está mudando de máscara. Quando você pensa, é o homem, não, é Deus. É Deus que está falando. Os judeus pensavam, isso daí é Beuzebu. Nada, era Deus. E tem hora que Beuzebu eles chamam de Deus. E Deus eles chamam de Beuzebu. Eles abraçam o diabo e rejeitam Deus. Porque eles não conseguem vê-lo. É bom ter revelação. Mas quando isto chegou ao plano da redenção, ele veio só. É para você entender que se ele veio só, Jesus Cristo era o Redentor. Ele foi quem te redimiu. Não tinha mais nenhum outro ali perto dele. Aí você começa a ter complicação com os ofícios de Deus. Não, mas o Pai foi que mandou ele. Porque eu leio na Bíblia, em São João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E para começar, se ele é Filho unigênito, então eu não sou nada. Você não é nada porque Deus só tem um Filho, e é o unigênito. É unigênito. Se é unigênito, tem mais algum filho aí? É o único corpo no qual Deus se manifestou. E se você quiser ser filho de Deus, sem passar por Jesus Cristo, não tem jeito. Por isso Paulo pregou que nós somos filhos por adoção. E nós ficamos aí clamando, Pai, Abba, Pai. Abba quer dizer Pai também, Pai, Pai. Amém? Agora, eu gosto dessas coisas, porque eu creio num só. Então eu gosto quando eu encontro só um só. E o dia que eu encontrar com Deus, ele tem que ser um só, porque eu não gosto de dois. Não dou certo com três. Quando fala em um, a Bíblia diz que é um. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ele não tem nenhum outro, nem no céu, nem na terra, lugar nenhum onde você for, é um só. Agora, se você tem que ver esse Deus, que é um, que ele é Espírito, ele tem um corpo no qual você pode vê-lo. E no amanhecer, o corpo era Jesus. Se você quisesse ver Deus, olhava em Jesus. No entardecer, se você quisesse ver Deus, era Brana. Ele diz, não, mas então é dois. É um Deus. No amanhecer, ele veio e voltou ao original, para que ele pudesse manifestar no entardecer. Senão ele seria dois outra vez. Se ele não tivesse voltado ao original, vou e venho para vós, ele foi e voltou em forma de espírito para nós. Então você nunca vê dois, você vê um só. Se esse Deus que é espírito, ele se fez carne, e de carne ele voltou à coluna de fogo, a espírito outra vez, para que pudesse ser derramado na igreja e depois manifestado pela segunda vez num corpo de carne. Então eu gosto disso. Quando eu vejo Brana, eu vejo Deus. Eu não estou importando com o que os outros pensam, eu estou importando com a fé. A fé que nós temos, vamos mais um pouquinho dar uma batidinha nisso. A fé que nós temos em Deus, o próprio Jesus estava falando de um que viria. Ele diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores. Aí você pensa, bom, então esse que vem aí, esse homem, esta pessoa que chegar aí, ela é melhor que Jesus. É que Jesus é Deus. E esse que for fazer as obras maiores
é porque esse Jesus que é Deus está nele. Não era ele mandando o outro. Sempre é Deus que vem, ele não manda outro não. Quando veio Brana, era Deus. Ou eu leio a mensagem errado. 155, 156, vamos usar só esta, com a atração sobre a montanha. Era 2 anjos de Deus. 3 homens desceram do céu. Aí o profeta diz, um era Deus. E o que era Deus era Brana. Não era outro. Aí diz, mas cadê Jesus? Será que ele ficou lá no céu? Não, ele desceu. E Jesus é Deus. Ele desceu, agora ele estava num corpo. Se você quiser ver Deus, Jesus dizia assim, vocês querem ver o Pai? Olhem em mim. Agora você quer ver o Pai? Olhe em Brana. Agora hoje você quer ver Deus? Tem que ter, meu Deus, me dá graça para eu poder descobrir onde o Senhor está, porque Deus é um. Deus não é meia dúzia de homens na terra, e tem hora que Deus não é nem profeta, Deus é um homem simples. Deus é um homem simples. Deus gosta de manifestar assim. Ele age assim. Ele opera no seu povo. Só você tem um contato com Ele. Você ouve e diz, isso é Deus. Ele veio só. Ninguém estava com Ele. Ele era o único que podia vir. Oh, mas espera, mas Ele não mandou o Filho? O povo tem a dificuldade por isso, porque Deus, um profeta, a Escritura, fala como se fosse outra pessoa. Mas se você vai examinar, é Ele mesmo. É Ele que está em carne. O menino que nasceu, o que é? Deus conosco. Então, mas e o que ficou no céu? Não, ele não ficou no céu, ele desceu. Aí veio o próprio Filho e diz, o Pai que me enviou está em mim. Estava o Pai ali, habitando num corpo. A deidade agora era a carne. Então é difícil para se ver deidade quando ela é carne. É fácil ver deidade quando ela é fogo, coluna de fogo, é fácil para ver. Eu vejo, porque tem um sinal. Mas quando ela é carne, ela é igual aos outros. Só João que olhava e dizia, tem um aqui. João olhava e dizia, ele está aqui. Brana tirava o chapéu no mato e dizia, ele está aqui em algum lugar. Brana sentia a presença de Deus espiritual. Mas depois, se você quisesse ver aquele Deus que Brana disse que estava ali, tinha que olhar em Brana. Porque aquele Deus tinha que manifestar através de um corpo. Deus sempre fez isso. Então, essas mensagens para mostrar que esse povo que andou com o irmão Brana e que vem mostrando 2, eles estão perdidos. Mais perdidos que os pentecostais. Porque os pentecostais ficaram perdidos sem saber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas os crentes da mensagem diz que sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, mas ele diz, é 2. Então não é o nome, você sabe os nomes. E aí você está perdido outra vez. Duplamente perdido. Quanto mais Deus você tem, mais duplamente perdido você está. Você diz, é 2, é o Pai e o Filho. Você está perdido 2 vezes. Você tem que ver o Pai no Filho. Aquele corpo revela Deus. Quem me vê a mim, vê o Pai. Aí você conversa com um dualista, ele diz assim, mas não é desse jeito. Não é desse jeito, foi falado desse jeito. A Brana diz, também creio que é na era de Éfeso, 35, 36. Ele anda sozinho no meio da sua igreja. Aí eles querem interpretar, dizer, bom, mas não é sozinho. Mas está escrito que é sozinho, rapaz.
Agora que eu estou lendo, quando ele criou o céu, ele provou aquilo, que ele era, é Deus, é deidade. Agora ele vem no plano da redenção, não era outro Deus, era aquele mesmo Deus que disse, haja, era o mesmo Deus agora que estava me redimindo, não é outro Deus, porque se tiver dois, eu também estou perdido. Se tiver dois deuses, eu também estou perdido, porque eu não creio nele, eu só creio num, não tem jeito. Se alguém diz, olha, então você está perdido mesmo, Osmar, porque é dois. Então eu estou, porque tem uma coisa, eu não creio. Eu só creio na Bíblia, onde ela revela que há um só Deus, não tem mais do que um. E ele andou sozinho no meio da igreja. E além do mais, ele é o marido da igreja. Se ele tiver dois, então a igreja tem sogro. E aí você prega 101 da festa das trombetas, o nosso esposo é a palavra revelada. Agora a palavra revelada não era Jesus, Jesus foi a palavra revelada para os hebreus, mas a palavra revelada para os gentios era Brana. Por isso o nome do esposo é um novo nome. Pois quando você vai casar agora com Cristo, você casa com Cristo com um novo nome. As eras da igreja namoraram ele, mas nunca souberam o que ele era. Ele mostrou o que ele era para nós, agora no final. Os judeus, ele mostrou o que ele era, os judeus disseram, nós não queremos. Ele não é Deus, ele é Beuzebu, nós não cremos nele. Caia o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Irmãos, eles gemeram. Você pega os filmes dos filhos deles hoje, que são aqueles que Hitler matou, Mussolini e Eichmann e Stalin mataram. Você pega esses, um filme daquele ali, você vê como que os filhos estão morrendo e você fica até nervoso contra quem está matando. Mas não é culpa de quem está matando. Não é, aqueles que estão matando estão fazendo um trabalho para Deus, porque os pais deles disseram, caia o sangue dele, desse Jesus que nós não cremos ser Deus, desse Jesus que nós não cremos ser o nome de Deus. A mesma coisa está o povo da mensagem, caia sobre nós a condenação, porque esse Brana nós não cremos ser novo nome. E a maldição vai sobre os pastores, que são os pais, e sobre a igreja, que são os filhos. Está caindo maldição. E é pedido por quem? Pelos pais, pelos pastores e os filhinhos da igreja. Dizendo verdade, papai. É assim mesmo, papai. Novo nome não é Brana mesmo. Os filhinhos falam igual o papai pregador, o papai pastor. Mas lá atrás, entre os judeus, estavam os pais dizendo, caia sobre nós o sangue dele. E sobre nosso pedido praga. Por que eles não pediram só para eles? Por que você não pede uma condenação só para você, pastor? E fala para a igreja, olha, o que vocês veem que está certo por aí, vocês vão para lá. Mas é que vocês perdem o dízimo, e aí vocês não têm coragem de falar isso mesmo. Mas vocês deveriam fazer assim, que pelo menos vocês livrariam sangue da vossa mão. Mas o sangue da congregação está na mão de Goiânia. O sangue da congregação está aqui na mão do pastor de Franca. O sangue da congregação está nas mãos de todos os pastores da América do Norte, da África. E eu quero ver o que você vai fazer com o sangue desse povo. Se você não tem consciência de que o que você prega é verdade, você não está dando conta de entender o passo que Deus deu. Que tem hora que Deus dá um passo, parece que é tão grande que você procura enxergar e não estou vendo. Você tem que pôr o óculos do profeta para você ver o passo que Deus deu.
E o passo que Deus deu de Lutero para Wesley já foi grande. De Wesley para Pentecoste também. Mas de Pentecoste para Brana, irmãos, foi de emoção para Deus. Foi de cordeiro para leão. O passo é grande. É muita coisa e a pessoa não conseguir ver isso, ela está perdida. E pedindo ainda. Muitos dizem, se isso daí for de Deus, ele só não pede para a igreja ficar pobre, né? Acho que ele deve pedir hoje que a minha igreja fique rica. Eles vão ser mais sábios. Só que a igreja está perdida, que são os filhos do ministério. Estão perdidos porque seus pais, chamados pastores, não crê na revelação. E por não crer na revelação, está perdido. Os filhos, os pais e os filhos. Oh, mas já fizemos um grande trabalho para Deus. Quando é que nós já fizemos mais trabalho para Deus do que um homem daquela religião do tempo de Jesus, que tinha 4 gerações antes dele, que papai nunca errou, nunca adulterou, porque se tivesse adulterado não servia, o neto, o bisneto não servia para ser pastor, para ser sacerdote. Então nós estamos muito inferior a eles. O que vocês acham? Qualquer um agora. Por isso, o que nós temos visto, isso não é correto. Nós não estamos aqui como sacerdotes da lei levítica, mas agora estamos como daquela de Melquisedeque. Já não é mais da lei levítica. Para começar, os nossos encontros, tudo é com Melquisedeque. É Melquisedeque falando com Abraão, é Melquisedeque comendo lá na casa de Abraão. Era o mesmo. Simplesmente Deus estava numa carne. Quando ele falou com Abraão, ele era uma teofania, dando ceia para Abraão, visitando Abraão quando chegou da matança dos reis, ele era uma teofania. Mas quando ele estava lá na casa de Abraão, ele era um homem. Ele comeu carne, ele bebeu leite, ele comeu bolo. Você vê uma deidade dessa forma, e era o mesmo. Aquele ali era o mesmo que tinha dado a ceia para Abraão. Ele deu a ceia para Abraão, e Abraão deu carne para ele. O Senhor tratou de mim, a hora que eu cheguei da batalha. O Senhor me deu pão e vinho. Eu vou te dar uma coisa mais, vou te dar o leite, a manteiga e a carne. Pagaram uma visita, hein? O senhor chegou aqui agora na minha casa? É que eu vou lavar os seus pés. Reconheceu quem era Deus. Irmão Brana mostra isso. Ele reconheceu que aquele era Deus, era Elohim. Ele pôs água e lavou os pés dele. Abraão mesmo foi lá entre as vitelas e pegou a mais tenra, a carninha mais macia. Tem gente que só dá carne dura para Deus. Só carne velha, cheia de espuma. Não, você vê uma ovelhinha, uma carne macia, tenra, novinha, e faz para ele. Deus chegou. Sara, a igreja, isso é o ministro tratando de Deus. Sara, a igreja, reverenciando aquele ministro e fazendo bolo. Põe 3 medidas de farinha. Se você pensa que ele é Pai, Filho e Espírito Santo, mas só dá um bolo. Põe 3 medidas de farinha. Ele é um Deus. Amém? Agora você simplesmente creia na palavra. Ele é um Deus em todo o tempo. Isto é apenas uma aplicação que eu tento fazer do bolo. Mas você tem que ver, porque Deus não é um bolo também, porque Deus não é redondo. Estou falando só pelo número 3. Mas Deus chega e manifesta. Ele era o único que podia vir
Um anjo não podia fazer isto. Eu gosto tanto do irmão Branham, porque é um Deus em carne me explicando quando Deus esteve em carne em outro tempo. Deus sempre está em carne, Deus sempre está operando numa carne, e ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isso. Outro homem chamado seu filho não podia fazer isto. Os dualistas, vocês não leem isso não? Outro homem, sendo seu filho, não podia trazer-nos redenção. O plano da redenção foi o próprio Deus, a deidade, Ele mesmo veio. Ele não mandou um anjo não podia fazer isso. Ele não mandou um filho, Ele se fez filho. Ele veio em carne, a carne é filho de Deus. Mas Ele não mandou um outro, não. Quando você lê na Bíblia que Deus enviou o seu filho ao mundo, Ele veio no filho. Deus não manda um filho e larga ele desamparado e não, você se vira, se te matar, não estou nem aí. Não, Deus veio no filho e ficou ali suportando tudo no Calvário. Era Deus. O corpo dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Era o corpo sentindo o próprio Espírito sair dele. O corpo tem um Espírito, e esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito que dominava. Agora, você sabe como nós somos, Jesus também o era. Eu tenho o meu espírito do homem natural. E Deus veio aqui como um homem que morre, então Ele tinha que ter também o mesmo espírito. Mas o Pai estava ali, assim como eu tenho o meu espírito natural. Agora, o Pai está aqui, é Ele quem domina, é Ele quem fala. Eu não posso falar nada, a menos que eu leia que o Pai fez isso. Não posso fazer nada, eu não posso pregar nada hoje, a menos que eu veja que o Pai Branham pregou. Porque agora eu sei de quem eu sou filho, eu sei quem é meu Deus, eu sei o novo nome dele. Os judeus estão por aí no Brasil formando a igreja do Iá, a igreja do El. Muito bonito, filhos, mas isso foi maná já do Velho Testamento. No Novo Testamento já começou a mudar. Você pode ver o nome dos apóstolos no Novo Testamento, já não acompanha muito mais Iá e El. E para que Deus pudesse chegar ao novo nome, que não ia ser soletrado da mesma forma do Velho Testamento, e é o mesmo Deus, mas Ele diz que mudaria, e o profeta diz, e Ele o mudou. Ele disse que ia fazer isso, e Ele mudou, deixou de usar Iá, El. Hoje eles estão aí, olha, tem que ser Iá. Agora você vai falar Iá, rapaz, você tem que falar em outro lugar, não é tanto no Brasil. É hora que Deus usa a língua, o idioma, e que tudo dá certo para aquele país, para aquele tempo que Deus está trabalhando. E os homens ignoram aquilo por completo, e Deus está usando aquilo. É como hoje, Deus usa HM, você vai encontrar muitos HM natural por aí. Tem o irmão Billy Graham, que é um grande pregador de arrependimento, um anjo de Deus, mas tem 6 letras. Mas você vai encontrar HM por aí com 7, e que não tem nada a ver com Brana. Assim como tem gente na mensagem com 7 também que não tem nada a ver com Brana. Ele diz que crê em Brana, fala o nome de Brana, mas eles não têm nada a ver com Brana. Mas estas coisas aqui só pode te firmar mais. Ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isso. Agora Deus viu que o homem errou. Deus não forçou o homem a errar, mas Deus, ao criar o homem, sabia. Deus mostrou para ele, olha, esse caminho aqui é vida, esse outro aqui é morte.
Se você comer daqui, você vive. Se você comer daqui, você morre. Deus avisou e foi embora. E a mulher, outra hora eu vou falar sobre isso. Não foi o homem, foi a mulher. Aquela que ele ficou alegre porque ele ganhou uma mulher. Estava só, mas agora não estou só mais. Estou com a morte, sem saber. Saiu dele. E ele diz, com aquela alegria de ver uma mulher ao lado dele. Naquele tempo, não é esse problema nosso hoje, que fala em mulher, de sexo, é terrível. Naquele dia era início. Estavam conhecendo as coisas naquele tempo. Então, quando isso chegou à cena, que Adão podia dizer, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Acho que ele falar com a boca cheia. Carne da minha carne e osso dos meus ossos. Irmãos, dentro de pouco tempo, a carne da minha carne e o osso dos meus ossos adulterou. E ao invés, não tinha homem para ela sair, saiu com uma besta. Tem hora que a mulher troca o marido por uma besta. Tem hora que o crente troca a palavra por uma besta denominacional. Por uma besta de plenário. Uma besta de concílio de igreja, concílio de pastores. Não são diferentes da Eva. E era osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamaram varoa, por quando o varão foi tomado. Então a única peça que pode me derrubar é a varoa que saiu de mim. E ele se alegrou naquilo porque não sabia que ele ia cair. Mas um dia ela uniu com uma besta, a mais sagaz, e engravidou. A semente naquele tempo era forte. O profeta fala na mensagem A União Invisível da Noiva. Ele diz que Eva esteve com a serpente de manhã e Adão esteve com Eva à tarde. No mesmo dia, ela se engravidou dos dois. Engravidou da serpente, que teve um Caim com natureza animalesca. Parecia um bicho, cabeludo. Não vamos também generalizar que o homem peludo é o do Caim. Certo? Não vamos generalizar, porque aí o fundo de garrafa fica satisfeito. Não vamos. Mas lá de trás foi assim. E quando chegou em Esaú, ele era peludo outra vez. Então, peludo que para o Jacó enganar o pai que estava cego, só pondo aqui uma pele de ovelha no pescoço, no braço, para passar perto do pai, e ele pelejava para mudar a voz. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, teu filho. Ah, o velho não enxergava, mas escutava. É a voz, essa voz que eu estou ouvindo, não tem nada de Esaú nela, não. Mas espera, vem cá. Deixa eu ver seu braço. Era peludo. Aí passou a mão, mas já tinha preparado. Quem preparou? A igreja. Rebeca, a mãe. Deixa eu ver. O pai está cego mesmo. Esaú, aqui no braço é Esaú. Chega aqui para ver o seu pescoço. É Esaú. Deixa eu cheirar a sua roupa. Mas o rapaz é tão vivo, tem crente vivo, terrível. Ele era Jacó, já chama, trapaceiro. Ele foi lá e pegou a roupa do irmão, porque ele sabia. Papai, se cheirar minha roupa só cheira fogão. Minha roupa cheira saia da mamãe. Ele só ficava dentro de casa, o Jacó. O Esaú era do mato, era de caça. A roupa dele cheirava mato, cheirava caça. Aí papai diz, chega aqui para eu cheirar a sua roupa.
É, o cheiro também, cheiro do campo, meu filho. Que crente enganoso. Mas você não engana Deus, não. Eva enganou Adão e chegou para ele no capítulo 4, verso 1, diz: adquiri do Senhor um varão. E em parte, diz o irmão Brana, em parte a vida, seja de um assassino, seja do homem que não presta, da prostituta, seja o que for, a vida é de Deus. Mas ela quis fazer o seu marido crer de que Caim era dele. Era até do Senhor. Isso era para enganar mesmo. Mas não podia ser, porque quem ia receber um filho do Senhor era Maria. Não ela, não Eva, era Maria que ia receber um filho do Senhor. Sem sensação, porque a mulher, para poder engravidar, ela tem que sofrer a sensação. Tem mulher que quer brigar, quer discutir. Eu não sofri sensação e eu tenho um filho. Eu creio no profeta, não creio nem você. Eu creio no que Brana falou, porque foi Deus em carne. Ele diz que para a mulher se engravidar, tem que sofrer a sensação. Eu não vou falar mais claro, não. Se você não crê, o problema é seu. Mas ela tem que sofrer aquilo ali. Senão, não pode unir o óvulo com a semente, com os genes. Já está bom? Vamos passar para frente? Ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isso. Um anjo não podia me salvar. Não podia te salvar. Outro homem chamado seu filho não podia fazer isso. Outro chamado outra coisa, uma virgem santa, ou uma mãe santa, ou algum santo, não podia fazer isso. Deus tinha que vir. E quando Deus veio, ele era um filho. A ideia é filho de Deus, por certo, nasceu de mulher, é filho. Deus em seu povo, escuta aqui, e eu lhes darei um sinal, uma virgem conceberá, e um filho nascerá, e ele será Emanuel, Deus conosco. O super sinal. Agora, eu vejo um super sinal quando a luz lá no Oriente chega. Você chega aqui no Ocidente, ó Deus falando outra vez, eu te dou um sinal eterno. É Deus dando sinal. E você que não crê nisso para você ver, você tem que acompanhar o sinal que Deus dá. Ali vem um sinal que Deus deu. Deus em seu povo. Deus com o seu povo. Deus se torna o seu povo. Três coisas boas aqui, ó. Deus em seu povo. Deus com o seu povo. Deus se torna o seu povo. Amém? Deus em seu povo. Você tem que saber que Ele está aí. Deus com. Era como Jesus estava aqui. Era como Brana estava aqui. Deus com o povo. Agora, Deus se torna o seu povo. Aí você procura Deus, eu sou esse povo aqui. Qual povo? Os membros que formam o corpo de Cristo. Deus não é outra coisa. Então é aqui que você tem que ver Deus. É nisto que você vai ver. Deus e o homem se tornaram um. É um sinal. Amém? Então isso daqui é a criação. Eu sei que para mim eu tenho que adiantar, mas vou chegar lá, se Deus quiser. Mais um parágrafo. O irmão Branham estava falando, Shalom 176. Ele antes, no 175, ele está falando assim, ó, ele tomou o pão que uma vez era trigo e era uma semente, se tornou em pão. Ele partiu este pão e a criação simplesmente multiplicou. Quem foi esse? Aqui. Presta atenção para você não responder errado. Olha aqui. Ele tomou o pão que uma vez era trigo e era uma semente, se tornou em pão. E ele partiu este pão e a criação simplesmente multiplicou. Como ele chamava? A deidade. Essa deidade lá, eu sabia, vocês não estão acompanhando. Esta é a deidade lá no Oriente. Ele está partindo o pão. Ele pega a farinha, que é uma semente, faz um pão.
ele parte o pão, multiplica a criação. Notou? 176. Mas no mato não havia nada para fazer o esquilo. Deidade no entardecer. No mato não havia nada para fazer esquilo. Mas nos dias de Jesus, tinha farinha, tinha o pão, tinha o peixe, já estava tudo criado. Ele pegou a criação, orou e aquilo multiplicou. E ele tratou de quase 20.000 pessoas. Foi maravilhoso, mas era o que a deidade podia fazer lá no amanhecer. Mas a deidade no entardecer, quando chegou aqui, vou repetir as palavras do irmão Brana, chamando a criação à existência. Tem que chamar a criação à existência. Você vai ter que aparecer. Por que chamando a criação? O irmão Brana mesmo mostra que lá não havia esquilo. Onde o irmão Brana foi, não tinha esquilo. E eu creio nele. Meu problema é que eu creio. Eu posso não saber muita coisa, mas que eu creio, eu creio. Mas no mato não havia nada lá para fazer o esquilo. Não, lá já tinha uma perninha. Não, lá só faltava uma perna. Não tinha nada para fazer o esquilo. Escuta, aí ele só soleta assim, que haja. E lá estava, sem nada para partir. O que é isto? O mesmo Jesus Cristo. Você está vendo Jesus Cristo, a deidade, você pensa que é agora porque ele é o esposo, mas com um novo nome, agora você vê o novo nome num homem, mas você tem que saber quem é que está dentro desse homem. Esse homem, isso é só uma carcaça, isso é só uma capa, lá por dentro é Deus. O que nós somos é só esse paletó velho. Aí Deus entra e faz falar, faz crer. É Ele que entra. Você sabe, para crer nisso daqui, você tem que ter Ele dentro. Você não pode crer nisso sem ter Ele dentro. Ele tem que estar. Porque o povo diz que tem Deus e não tem. É porque Deus está aqui mostrando essas coisas para nós. Ele está mostrando. Se você não vê, você não tem Deus. Se você tivesse Deus, você veria. Você tem pulos, gritos, emoções, pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões, foi revelado nos trovões. Então aqui está, e lá estava, sem nada para partir. O que é isto? O mesmo Jesus Cristo. Aí você volta para Provando Sua Palavra, 236, o que é o Filho do Homem é Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana entre nós. E não adianta você ficar esperando aquele Jesus que andou pelas praias da Galileia, por Nazaré, por Cafarnaum, e morreu lá no Calvário. Eu quero ver ele, não. Jesus Cristo andando no nosso meio era Brana. Ele estava com um novo nome. Ele estava no outro morfe. Isso vai longe. Vem, coisas maiores do que estas fará, porque eu vou para meu Pai. Isto é, o meu ministério encerra aqui. Mas aquele que crê em mim vai fazer mais do que eu fiz, porque eu tenho que ir só até aqui. Olha, é acompanhar a Escritura, como já foi pregado aí, e nós falamos disso também, Isaías 61, 1 e 2. Para de ler a Escritura, porque aquilo não pertence ao seu dia. Nós lemos assim, ó. Nós lemos, passamos por cima de tudo. Jesus não. Ele não leu. Quando chegou a Escritura e o dia da vingança do nosso Deus, ele não leu. Porque o que lhe cabia no dia era o ano aceitável, era a graça. Agora vem o William Branham e diz: o dia da vingança é o nosso tempo, é o nosso dia, e eu creio nisso também.
Porque é deidade no amanhecer, trazendo a graça, e deidade no entardecer, dizendo agora é vingança. Eu já estou terminando aqui. Tem um pedacinho aqui só para mim confirmar. 3 escrituras para confirmar isso daqui que eu creio ser maravilhoso. Coisas maiores do que estas fará, pois eu vou para meu Pai, não tomando algo que tem sido criado. Irmão Branham, quando disse haja esquilo, não tinha nada, não tinha esquilo ali, não precisou tomar nada, haja, e o esquilo apareceu. Partindo algo disto e multiplicando a criação, mas absolutamente criar. Isso, guarda na sua cabecinha. O que são obras maiores? Absolutamente criar. Porque Jesus disse que aquele que cresce nele faria obras maiores. Porque Jesus não criou quando ele estava aqui. O morfe Jesus. Ele não criou. Ele multiplicou a criação. Ele pegou o pão e multiplicou. Ele pegou o peixe. Agora você pega o incrédulo. O crítico dos dias de irmão Branham diz que o pão daquele tempo era muito grande. Aí irmão Branham vem e diz, eles esquecem que era carregado por um menino. Um pão grande carregado por um menino. Porque para falar que tratou de 20 mil pessoas, irmão, que menino para carregar um pão desse? Nem eu aguento carregar esse pão. Se fosse questão de peso, nenhum de nós pode trazer caminhão. Nós não vamos aguentar isso não. A questão não era isso. É que Deus multiplica. Você precisa crer nisso. Tem hora que você vê a coisa multiplicada. Eu já falei nisso, um arrozinho esquentado, gostoso, com a pimentinha. Os sulinos dizem assim, mas vocês gostam de pimenta, né? Para dar um saborzinho. Então você come aquilo ali, faz uma oração e daqui a pouco alguém bate no portão. Só dava para a família. Aí a pessoa chega, você fica todo desconcertado, não sabe se chama para comer. Se para, a coisa vai esfriar, a comidinha está tão gostosa. Vamos comer, irmãos? Olha, eu estava pensando nisso. Meu Deus do céu. Você estava pensando nisto. Agora, Senhor, se o Senhor não multiplicar, não é questão mais de pôr água no feijão, não. O negócio é Deus multiplicar agora. E tem hora que todo mundo come e depois você vai ver, mas sobrou um pouquinho na panela. Sobrou um pouquinho, eu pensei que não ia dar. É Deus dando uma correção na gente. Você viu? E tem uns que, aqueles menininhos arteiro, olhudo, que eles chegam assim, é como você chega numa casa que tem 10 pessoas para comer, chega lá, você vê uma panelinha desse tamanho, logo com a fome que você está, dizendo, mas isso daí é tudo, só dá para mim, com aquela fome que você está. Então tem hora que o menino é tão olhudo lá dentro de casa, que ele olha assim, já tem pouca mistura, se ele for o primeiro, ele rapa. Precisa educá-lo. Tem que educá-lo. Você vai ficar por último. Mamãe vai pôr sua comidinha. Certo? A hora que você percebe, porque tem hora que você percebe, o feijão está pouco, mas o primeiro que chega lá, você só escuta fundo de panela. Aí você pensa, meu Deus, o que vai ser do próximo? Quando você olha na concha, aquilo está cheio, aquilo era para distribuir para a família inteira. Olha o que eles estão fazendo, puxando tudo para si mesmo. Isso é falta de educação. Falta de educação alimentar, para chegar, coloca demais no prato e joga fora.
É falta de educação alimentar. Por isso é a mamãe que põe ali para poder pôr a quantia certa, já sabe quanto o filhinho come, se precisar mais, volta lá. Coração de mãe e vida de mãe é sofredor. Ela está comendo e José diz: põe para mim, acabei. Ela tem que largar ali, o dela esfria, ela vai lá, põe um quentinho para o menino. Isso é trabalho de mãe. É a mãe que tem que fazer isso, certo? Eu dou graças a Deus. Deixa eu dar um testemunho. Eu dou graças a Deus. Vocês sabem que eu casei 2 vezes. A minha mulher morreu. Mas eu nunca fiz uma mamadeira. Nunca fiz uma mamadeira. Acertei. Tem homem que tem que ficar fazendo mamadeira. E eu digo: você pode ajudar a sua mulher, você ajuda. Dou graças a Deus que eu não precisei fazer mamadeira. Não precisei. Não que eu não fazia as coisas em casa, fazia. Mas a mulher reconhece sua posição. A mulher reconhece que ela tem que olhar criança. É direito dela, dever dela. Ela nasceu para isso. Ela que vai corrigir filho enquanto papai está trabalhando. Ela que corrige. Não é deixar para de tarde, você vai ver que seu pai chegar. Não é isso não. É você mesmo que vai mostrar para ele. Você vai ver a sua mãe aqui agora. Certo? E coloca ele certo ali. Coloca no lugar. É a mulher que cuida dos filhos. O marido traz o alimento para casa, é ela quem faz. Tem hora que ele traz, ela não faz, embolora, e eles estão passando fome. Uma mulher preguiçosa. Graças a Deus que a minha mulher trabalha até morrer. Não é fácil não, mas trabalha. Minha casa sempre foi cheia. Começou cheia de filho. Aí depois nós trazemos outros irmãos para dentro de casa também. Certo? Isso é com prazer que nós fazemos. Nós fazemos. E a coisa funciona porque eu não sou falso. Eu não sou hipócrita. Vemos que é um trabalho simples que nós podemos fazer. Esse povo trata de mim, trata da minha família, eu não posso dar uma comida para eles. Na hora de dar vestidinho novo para essa meninada minha, desobediente, arteira, tudo roupinha nova, muitas vezes melhor do que os membros da igreja. E são mais desobedientes do que os seus filhos, os meus. Aí eu não vou poder fazer nada por vocês? Não, eu vejo tudo isso, pode deixar que eu vejo tudo isso. Eu como o que você me dá com prazer, também eu te dou cada pratada. E não é na cabeça, não é para você comer mesmo. Alimento de fé para você. Nós cremos num Deus que dá alimento, mas nós corrigimos em casa para não ficar estragando. Tem que corrigir isso daí, para não se estragar. Tem hora que o nosso lar tem fartura. Eu passo o pão que está na minha casa para minha cunhada, para minha filha, para qualquer um que chegar lá. Está sobrando, antes que estraga. Vamos fazer isso aqui. Pega o pão velho, faz um pudim. Joga uma canela ali. Eu como que é uma beleza. Pudim de pão com canela. Fininho. Não gosto daquele pudim grosso também não. Fininho, isso é pudim de pão. Você vai pregar? O que é? Eu estou falando de um Deus que cria. Agora estou falando de um Deus que multiplica, para eu chegar aqui e mostrar que Ele é o Criador. Então Ele é o Criador e eu tenho que saber trabalhar com a criação dEle. Ser econômico, a mulher econômica. Saber qual é o seu dever. Agora, eu já cheguei na casa de irmãos há muitos anos atrás, ainda bem que vocês escapam dessa. Faz muitos anos, 30 e tantos anos, eu cheguei na casa do irmão, ele estava sentado com a bacia no meio da perna, esfregando, fui ver fraldinha, lavando fraldinha dos bebês. Que irmãozinho abençoado, rapaz. Morreu logo. Morreu novo.
abençoado. A mulher o maltratava. E ele ajudando a mulher, era só ele que era crente. Ele ajudando a mulher, e a mulher ainda o maltratava, porque ela não era crente. E ele ajudando, lavando fralda. Não é nada mal você ir arrumar a cozinha para a sua esposa, como faz o irmão Valdeir. Passa até manteiga na esposa. Isso é mal. Mas não é nada mal ajudar a arrumar uma cozinha. Certo? Não é nada mal se você pode aprender a fazer um café. Para que a mulher não pode levantar, você vai lá e faz seu café. Toma o café. É tão gostoso tomar um café de manhã, não o dia inteiro. Tem que tomar café morno, frio, de qualquer jeito. Não, toma um café. Tem a hora de tomar aquele café para não viciar também naquilo. Mas você fazer, não ser aquele homem tão dependente. Tem homem que não faz nada, nunca vai aprender a fazer nada. Estou falando com um monte aqui. Nunca vai aprender a fazer nada, não faz um cafezinho. Tem que acordar a mulher, bem, vai fazer café. Aí ela diz, vai você, eu não sei. Ele poderia fazer alguma coisa para ajudar ele mesmo, para não ficar dependendo dos outros, parecendo que é aleijado. É tão bom que se não quiser fazer para mim, eu vou lá e faço. Se não quiser fazer comida para mim, eu vou lá e faço, eu sei. A dificuldade me fez, diz assim, faz sapo pular. Aí faz águia pular. As coisas difíceis que a gente enfrenta. O Rogerinho, sabe qual é café, Rogerinho? Sabe? Qual é café? Sabe, né? Faz um bom tempo. Sabe que gaúcho não precisa de café? Gaúcho é só esquentar a água. Não precisa de café, não. Café para nós. Gaúcho não precisa de café. Esquenta a água e põe um monte de mato dentro de um pote lá e chupa aquela água quente. É bem mais fácil que nós com o café. Você não tem muita dificuldade. Eu gosto de ensinar as coisas, porque tem hora que o homem é muito dependente da mulher. Muito dependente. Ele não precisava ser tão dependente assim, mas do outro lado, vou ensinar a mulher, o dever dela é fazer aquilo. O dever da mulher seria até ajudar o marido. Não, o marido tem que me ajudar. A mulher diz, não, você está ensinando errado. O marido tem que me ajudar. Por quê? Porque hoje a mulher ajuda o homem a tratar da casa. Aí tem que virar o olho mesmo. Não vai ser fácil. E primeiro não era assim. Era o homem, porque o tipo bíblico é o Deus pondo alimento e a igreja comendo. Mas hoje está difícil. Difícil por um lado também, que a mulher exige muita coisa, então serviço nela. E mulher muito iludida, eu digo para o rapaz, filho nela. Dá filho para ela. Ah, não para em casa, mais um. Oh, mas está saindo muito aí, mais um. Escorrige, se ensina. Ela está tendo muito tempo para a televisão, mais um. Vai dando presente para ela. Fala, querido, quero dar um filho para você, mais um. Está muito bom. Oh, o lar está ficando cheio. Nosso lar está uma beleza. Está cheio de filho. Agora ela não tem tempo para fazer nada lá fora, só aqui dentro. Para cuidar de neném. Mas deixa ela com o menininho só. E aí, daqui a pouco ela vai querer ir para a praia. Você vai ter que levar na praia. Você diz, mas agenda mensagem? Vocês creem muito em agenda mensagem também? Tem uns crentes aqui que é falso que dói. Eles vão mesmo, tem uns que vão mesmo. O que está faltando? Ah, aquele corpinho muito bonitinho, filho nela. Oh, agora você é casado, filho. É casado, se não é casado, agora muda a coisa. Não chega perto dela. Está namorando? Cuidado, fica mais longe. Não fica bom. Senão você vai abrasar. E aí Paulo diz, é melhor que você case do que ficar abrasado.
com desejos sexuais provocados por alguns encostos, que não é espírito do mal. Pegar. Não, vocês podem rir, porque Deus ensina tudo para nós. Você pensa que Deus é só aquele Deus de cara feia, assembleano, aquela coisa terrível. Não, Deus é Deus. Deus ensina os filhos como comer, como se vestir, como calçar. Deus ensina o filho. Igual os outros que não é filho, não obedece de jeito nenhum. Você pode falar o que for, entra, sai por aqui, não faz nada. Amém, meus irmãos? Amém? Então você já deve ter aprendido a fazer café. Alguma coisa. Mas eu refiro isto, sabe o que é? É que as mulheres, principalmente as mocinhas de hoje, olha, não são de muito serviço. Eu tenho aí gente que eu escuto e falo assim, não, vai casar, eu vou ter empregada. É empregada. O rapaz vai te dar uma empregada ainda agora. Casar e dar uma empregada, bom, só se você tiver outro trabalho. Se você tiver outro trabalho, então, e vai entrar mais dinheiro naquela casa, então aí você mesmo vai ter que pagar, vai pagar a empregada. Tudo bem para cuidar do lar. Mas fora disso, olha, o seu lugar é ali. O seu lugar é em casa. Vocês me desculpam que as pregações que eu faço, eu sou bíblico. Vocês já viram alguma outra coisa na Bíblia que a mulher pode fazer de tudo? Se vocês verem, vocês trazem para mim, por favor. Para me ajudar, para me despertar, porque eu ainda não vi até hoje. Eu só vejo ela em casa salvar-se-á, porém, dando à luz filho, não tomando anticoncepcional. Dando à luz filho. Mas espera lá, se, tem mais um se ainda. Não terminou. A salvação não está só em dar luz filho. Ah, aquela ali vai para o céu. Você olha ela na rua assim, tem meia dúzia. Você diz, a senhora podia ter deixado a metade em casa. Foi isso que eu fiz. Você vê que um monte de filho. Isto é uma bênção. A mulher que não tem tempo para televisão, ela não tem tempo para o mundo, ela não tem tempo para ficar fofocando em cima do muro, em cima da cerca do vizinho. Não tem tempo para ir para a casa do vizinho para fofocar na vida dos outros. Não tem tempo para sair para a casa dos irmãos para contar a fraqueza da vida de outra irmã, de outro irmão. Filho, sabe o que Deus quer hoje? Filho na igreja. Ele já casou com a igreja. Nós não somos uma igreja estéril mais. Nós começamos a ter problema, querer fazer alguma arte. Deus, filho em nós. Que jeito que é isso daí? Agora é fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nós temos que produzir filhos de perfeição 7 vezes. Amém? Irmãos, acho que eu já passei dessas horas tudo, já? Tem papel aqui, não sei de quanto tempo que tem papel. Quantos minutos falta aí, irmão? Nós falamos que ia jantar hoje 9 horas, já é 15 para as 10. Deixa eu terminar aqui, tenho paciência. Escuta. A palavra, isso aqui é bom demais. Não tomando algo que tem sido criado, partindo algo disto e multiplicando a criação, mas absolutamente criar, mostrando que Ele é o mesmo Jeová que se pôs lá de pé e disse que haja luz e houve luz. Sua palavra foi feita manifesta. Eu queria que você aprendesse isso. Nem Jesus chegou e disse, haja. Deus em morfe, num corpo de carne, no Oriente, não disse haja, multiplicou a criação. Deus em morfe é tão grande no Ocidente, que é o mesmo que disse lá no princípio da Bíblia, haja luz, e houve luz. É aquele mesmo Deus. E se Ele é o mesmo Deus aqui, Rogério, aquele mesmo Deus do Gênesis, aí o Rogerinho diz assim, então ele chamava Brahma lá no Gênesis, porque quando ele veio em Cristo, ele não criou, ele multiplicou, mas lá no mato, isso aqui é bom, não havia nada para fazer o esquilo, haja,
que haja, e o esquilo apareceu. Amém. Aleluia. Sua palavra foi feita manifesta. Quando ele foi feito carne na terra, isso é Jesus Cristo. Ele tomou sua criação original, partiu e multiplicou, isso é Jesus Cristo. Mas agora, nos últimos dias, já não é Jesus Cristo só, agora é Jesus Cristo em Brana. Aqui que está. Mas agora, nos últimos dias, quando ele veio no nosso meio outra vez, Deus veio no nosso meio outra vez. O mesmo Deus que diz, haja luz e houve luz, veio no nosso meio outra vez. A mesma luz que moveu e disse que haja luz, vem. Ele simplesmente chamou a criação à existência. Maiores do que estas as fará. Pois eu vou para meu Pai. E outra, é Jesus falando, olha, eu vou para o Pai, eu vou voltar à condição de origem, e eu não posso fazer isso daí. É como Jesus não podia criar, Jesus era Deus, era deidade no amanhecer, mas ele não podia criar naquele tempo, porque não era o tempo da criação naquele tempo, era agora, com um novo nome, onde ele revelaria agora o nome do Deus Criador. E o Deus Salvador é o mesmo Deus Criador, simplesmente Ele tem um novo nome. Irmãos, isso é rico demais, e ninguém vê isso, é só nós mesmos. Eles dizem, como que vocês conseguem ver isso? Nós temos olhos para ver, nós estamos vendo aqui, maiores do que estas fará, pois eu vou para meu Pai. Recordem, estamos nestes tempos. Tempos das maiores obras. Isso daqui é trazendo a criação à existência, aonde não existia. Haja esquilo, mas já havia esquilo, sim, era uma criação, mas no lugar que ele estava não tinha esquilo. Então ele disse, haja esquilo. Isto quer dizer, haja uma criação da criação, porque esquilo já era criado, só não existia no momento. Este é o poder da palavra, que nós devemos comer o livro e saber que temos uma mensagem para isso. Tem pessoas que estão pensando que maiores obras que nós temos que fazer é curar mais do que Jesus, ressuscitar mais do que Jesus. Não, Brana não ensina o que é isso. Você vai ter que acompanhar a mensagem de William Brana, porque ele está mostrando aqui que estas maiores obras é criar o que Jesus não criou. Amém? Só esse pedacinho aqui para encerrar. O único lugar provido por Deus para adoração, porque é para mostrar para você que o irmão Brana pregou que havia uma plenitude da deidade aqui no fim dos tempos, que foi Deus em carne outra vez. 203, o único lugar provido por Deus para adoração. Ainda estou com a mensagem de Goiânia, tradução de Goiânia. Não há fermento entre vocês, senão apenas a palavra, estando assentados em lugares celestiais, na porta onde ele tem posto seu nome, Cristo Jesus. O fato de haver fermento no seu meio não faz com que se produza a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. Ele estava falando de aparecer no meio do povo a plenitude, ele ainda diz assim, a plenitude completa da deidade corporalmente entre vocês. O fermento não deixa, o pecado não deixa. Mas se você extirpa isso, tira isto fora, ele diz assim, isso não se pôde fazer na era de Lutero, tampouco se pôde fazer na era de Wesley, nem se pôde fazer na era pentecostal, porém tem se podido fazer no dia quando o Filho do Homem é manifestado, revelado, trazendo a igreja de novo a uma unidade
com a completa deidade de Deus entre o seu povo. Agora eu sei, eles escreveram aqui a completa deidade, talvez eles espantaram, puseram em minúsculo. Aqui eles colocaram em minúsculo, a completa deidade de Deus. Ó, já está falando a completa, você não tem que pôr minúsculo. A completa deidade de Deus entre seu povo. E mostrando os mesmos sinais visíveis, a si mesmo, como fez ali no princípio, quando foi manifestado sobre a terra, na forma do profeta Deus, que era Jesus. Que tremendo! Glória! Está prometido em Malaquias 4 e nas demais escrituras. Onde adora você? E agora? Onde adora você? Aí você vai adorar na deidade do amanhecer. Não, você tem que adorá-lo agora na deidade do entardecer. Onde você adora a Deus? Na casa de Deus, assentado. Onde é a casa de Deus? Onde Deus morou? Aí nós vamos falar assim, Deus morou nos Estados Unidos. Onde Deus morou, Deus não trata com país, assim, Deus trata com corpo, é corporal. A plenitude é Deus numa carne. Onde Deus morou? Em Brana. Onde você adora Deus hoje? Em Brana. Vocês estão vendo? É onde você adora a Deus. Eu adoro a Deus em Jesus Cristo. Sim, você adorou a Deus em Jesus Cristo, 7 eras da igreja. Agora o próprio Jesus Cristo mudou de nome. E se você dar-lhe uma adoração no nome que ele não está sendo mais adorado, porque a sua adoração agora é revelação. Não é você ficar assim, diante do profeta, numa fotografia, adorando uma fotografia. Não, isso não. É o mesmo erro se você tomasse a foto de Jesus Cristo e ficasse diante dela adorando, em forma de adoração. O irmão Brana usava até para orar a foto de Jesus. E ensinou coisas que para a igreja não é fácil, que ele falou quando foi reformado o tabernáculo, ele diz, ele estará aqui. Tem uma luzinha focalizando ele. E você está vindo ao altar orando, e ele está olhando em você. Vocês veem? E escrito lá em cima, como? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todo mundo gosta de colocar assim, Jesus Cristo mesmo ontem, hoje, eternamente, sem saber nem o significado disso. Hoje, graças a Deus, nós sabemos o significado disso, e foi por isso que William Branham não colocou lá Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pregou Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Ele pregou, mas quando pôs no tabernáculo as escritas, ele pôs aquietai-vos. Não fica aí movimentando, não. Aquietai-vos. Não fica discutindo, não. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Agora, eu sou Deus em quem? No meu templo, Brana. No meu corpo agora. No corpo do dia do irmão Brana. Agora, Deus é Deus em mim e em você. Deus em nós. Aquietai-vos, povo da mensagem, porque eu sou Deus. Essa glória é dada a Jesus Cristo num novo nome. O povo tem que aquietar e saber que Deus, eu sou, William, I am, eu sou. Eu não vou nem explicar isso, deveria chamar outro para explicar, que eu não gosto nem de aprender muita coisa. Eu fico deixando essas coisas para frente. Quem sabe um tempo eu aprendo isso aí. I am, eu sou, eu sou. E pelo meu nome não fui conhecido. Eu sou. Este é meu nome eternamente. Está tendo o nome William. I am, eu sou, Will. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este momento de prazer em sua presença. Que cada um de nós saibamos crer no Senhor por revelação.
Se estas coisas que lemos são verdades, a pregação é verdade. Estamos descansados nisto, Senhor, porque esta é uma mensagem que nós comemos, é o livro que nós mastigamos e engolimos. Por isso nós temos muita coisa contra nós, temos muito amargor contra nós, mas não importamos com isto. O sabor da palavra é maior, a revelação é maior. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aonde estiver o corpo, se juntarão as águias de Deus. Nunca faltou alimentos para os escolhidos seus. Ao vê-lo passando fome no jugo de uma denominação, a águia em um voo rasante, em menos de um instante, nos trouxe a revelação. Onde tem 7 selos, tem 7 trovões. Pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. A terceira etapa é assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor para bater as asas e a glória subir. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, comendo este livrinho que é a revelação. Já posso ver com muito gozo aquela reunião no ar, a mesa cheia de iguarias e as águias de todos os dias juntas a saborear. Posso ver Moisés, Elias e Abraão, vejo William, Brana, Paulo, Pedro e João. Entre estas águias uma traz o manto e Cristo enxugando todo o nosso pranto, dizendo: meus filhos não vão mais chorar. 3 anos e meio são para desfrutar deste casamento que esperaram tanto. Onde tem 7 selos, tem 7 trovões. Pode crer que as águias estão por ali. Se tem santa ceia, se tem lava-pés, tem águias cantando feliz a sorrir. A terceira etapa é assim diz o Senhor, é o alimento que nos dá vigor para bater as asas e a glória subir. Amém. Tanta coisa boa. Vamos deixar mais aqui 4 ações sobre a montanha, 25 de julho de 1965. Esta é uma tradução de Goiânia, está dizendo aqui, né? Essa daqui, 142. E outro dia, lá de pé, virei a foto para a direita e lá está Jesus, como ele estava nas 7 eras, com a cabeleira branca, mostrando a suprema deidade. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último, ele é o juiz supremo de toda a eternidade, lá de pé, confirmando a mensagem desta hora. E lá haverá luz no tempo do entardecer. O que é tudo isto? O que era isto? Tudo que nunca morrerá, está constantemente desenvolvendo a si mesmo, da própria coisa acontecendo, até ao quadro de Jesus estando de pé e olhando para nós, e agora exatamente no monte pôr do sol, e a luz do pôr do sol, a luz do entardecer tem vindo, Deus vindicando a si mesmo. O que é isto? É o fato de que Deus e Cristo são um.
Amém? Na verdade, você tem que entender que Deus e Cristo são um no amanhecer, Deus e Cristo são um no entardecer. Cristo é exatamente a maneira de Deus se mostrar para nós, é a maneira de se revelar. Cristo Jesus e Cristo Brana. Amém? São um. A branca, quantos viram isso? A peruca branca sobre ele, como falamos em Apocalipse 1? Vem a deidade suprema, a suprema autoridade, nenhuma outra voz, nenhum outro Deus, nenhum outro nada, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Os anjos, eles mesmos eram a sua peruca. Amém? 147, com a atração sobre a montanha, tradução de Goiânia. Deus vos abençoe. Vamos falar com esses irmãos aqui, já vamos embora. Irmão Rocha, irmão Abadio, Araguari, Minas Gerais. Irmão Weber e família, Piracanjuba, Goiás. Deus vos abençoe. Meu abraço, irmão Weber. Foi muito bom receber com a sua família aqui em nosso lar, também de uma maneira simples que nós recebemos, né? É a forma que nós recebemos, que sabemos receber. Contudo, o nosso coração é aberto para as pessoas. E as pessoas também que têm estado conosco são pessoas maravilhosas. Vocês veem um grupo de gente como este, que está aqui nos visitando a semana toda, é um prazer. Todo mundo deve estar feliz. E tem uma coisa, essas pessoas, quanto mais de longe vêm, vocês notam o testemunho delas e o que é que elas fazem e o que vocês fazem no meio delas. Se vocês estão dando bom exemplo ou mau exemplo, se vocês estão gostando, se alegrando, ou se vocês estão mostrando suas cores. E cada um, em cada movimento deste, mostra suas cores. Tem gente que tem facilidade para mostrar suas cores, elas não são hipócritas, elas são ruins em casa, são ruins numa reunião, são ruins quando estão entre irmãos. E amém, amém. Não são hipócritas, certo? São as pessoas que não são hipócritas. Muitas vezes, muitos de nós somos hipócritas. E nós camuflamos, e não, aqui a gente fala, meninos, vocês ficam quietinhos, está chegando visita. Sim. Aí você chega e fala, os meninos, na verdade, tem sido uma benção arteiro. Você olha para eles e diz, espera as visitas embora. Eles ficam assim, espera as visitas embora. E são assim mesmo. Certo? Estas coisas são. Agora, entre nós, marido, mulher, nós é que temos que dar o exemplo, certo? Todo mundo tem que olhar para nós e ver o exemplo de cristianismo. Exemplo de cristianismo. Olha, eu tenho uma esposa que eu não posso reclamar dela. É esposa, corta minha unha, que você sabe que eu estou com a barriga grande. Sua mulher corta a sua também, ou o dedo? Talvez não passe nem sua roupa. Dá um sustinho. Você dá um sustinho. Então, mas eu não posso reclamar da minha mulher, certo? Para isso, ela é um exemplo. Eu sou um homem velho, 19 anos mais velho que ela, e ela está aguentando a barra ainda. Porque o dia que ela mudar, que ela fala, não vou cortar mais sua unha, ela mostrou suas cores, negrona. Demorou, mas mostrou, né? Então, por enquanto tá tudo bem. Eu não tenho, o irmão Brana falava bem da esposa dele, e quando não presta eu falo também, viu? Não adianta, eu não vou falar bem de quem não presta, falo bem não. Não presta, não vou ser falso, certo? Então, minha esposa, para mim, como esposa, cuida, faz o que pode para mim. Não gosto que ninguém me atende. Ela não gosta que ninguém me atenda. Ela gosta de me atender. Certo? É bom desse jeito. Então, se você não tem uma esposa dessa, fica chorando aí. Só que tem uma coisa, não cobiça a esposa dos outros. São Tiago diz, cobiçais e nada tendes. Então, se um dia você ficar viúvo, procure casar certo. A mulher fica, viúvo. Amém. Deus abençoe.
Isso é muito bom, viu? Essas conversinhas assim é muito boa. Isso é uma correção assim, joia. Atende nós tudo. Porque também eu faço o que é necessário como marido. Certo? Eu zango quando a coisa está errada. Certo? Mas fazendo as coisas certas, está tudo certo. Graças a Deus está tudo bem. Certo? Mas como todos os casais, cada um de nós temos o dia da lua. Talvez tenha muito casal lunático. Jesus expulsou o demônio de um lunático. Né? Isso daí é por volta da lua. Talvez o marido é lunático, a mulher é lunática, fica perturbado na hora que vira uma lua cheia. Aí ela vira uma loba. A lua é cheia e ele também. Então tem que tomar cuidado. Mas não tem coisa melhor do que ter uma esposa que cuida da gente. Por isso que o irmão Sebastião está me ouvindo lá em Presidente Prudente. Agora eu estou com saudade da minha dona. O irmão Sebastião, cada um tem uma conversa, né? Um é meu amor, meu bem. O irmão Sebastião é a minha dona. Deus abençoe. Irmão Sebastião, sua esposa, sua família. Muito bem, lá em Presidente Prudente. Irmão Daniel e família 7 Barras, São Paulo. Irmão José Dolari, família, irmão Lauro Serves, Curitiba, Paraná. Irmão Celso e irmão, o pastor José da Silva, né? Deus abençoe. Curitiba, Paraná. Irmão Zias, irmão Oswaldo, São José dos Campos, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Maurício, esposa e Sara, Santa Catarina. Irmã Vera, em Criciúma, Santa Catarina. Irmão Daniel, 7 Barras, São Paulo. Irmão Oswaldo Pereira, Taubaté, São Paulo. Irmão Celso e família. Irmão Roque e família. Irmão Wilson e família, Salvador, Bahia. Irmão Paulo, Cleo de Valtencir. Paulo Alves, Dulce Vicente, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Dari e família, Cristina, Minas Gerais. Irmã Enar Leal, irmão Edivaldo e família, irmão Altemir e família, Gravataí. Família do irmão Mauro, irmão José Itorbide e a família do irmão Claudemir, Deus abençoe, em Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Marcos e família, irmã Filomena e o irmão Sebastião, ali em Presidente Prudente, Deus vos abençoe. Irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Irmão Fabiano Beck e família, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Irmão Tacílio de Andrade e família, Vitória, Espírito Santo. Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Moacir, pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Deus vos abençoe. Irmão Paulo e família, e pastor Vanderlei, família, Santa Maria, Rio Grande do Sul, Deus os abençoe. Irmão Vander e família, Pirapozinho, São Paulo. Irmão Cláudio e família, irmão Sérgio, irmão Adel, irmão Marcos e esposa, Celso e esposa, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Tabernáculo em Pedras, Fortaleza, Ceará. Irmão Geraldo e irmã Santina, Criciúma, Santa Catarina, e a família Kovacs em Portugal. Deus os abençoe. Amém. Amém. Programação 24 horas, daqui a pouquinho, fica um pouquinho fora do ar até que nós chegamos em casa e começa tudo de novo. Os meninos estão lá, né, hoje. Ao sair daqui, já começa diretamente lá do meu lar a programação 24 horas através da internet. Vão aprendendo. Olha, eu agradeço a todos vocês. Deus abençoe, meus irmãos. Chegamos ao final. O final é triste, né? Mas Deus te abençoe. Vamos ficar alegre. Vamos ficar alegre. Nós ainda temos que jantar ainda. Certo? Vamos ficar alegre. Deus te abençoe. Aos irmãos lá do sul. Eles falam, esse povão que vem de Gravataí. É só o irmão Mauro. Ele fala, um povão que vem de Gravataí. O irmão Mauro sabe que é de Gravataí. Os outros é tudo das cidades vizinhas. De como é que chama lá? Porto Alegre e outras cidades ali. Então, o motorista, os dois motoristas, um é de Gravataí, o outro, irmão Ricardo, é da Santa Maria. Santa Maria. Irmão Ricardo, eu creio que ele está bem, está alegre, vai dando tudo bem, vai dando tudo certo, né? Vocês vão ter uma viagem abençoada. Saudade das crianças, ele está falando. Se a esposa estiver ouvindo, ele está com saudade das crianças. Certo. Sorte dele que ele tem criança, se não tivesse, tinha que falar mesmo. Tinha que falar mesmo, estava com saudade dela mesmo. Mas
Aí já dá uma desculpinha, estou com saudade das crianças. Eu vou pedir para vocês não demorar aqui, termina o culto, vocês já descem depressa para lá, falou? Desce depressa para nós jantar, porque a janta já deve estar pronta desde as 9h30, já está pronto. Então, vamos direto para lá, não fique conversando aí não. Já vão entrando no seu carro e vamos para lá. Vai todo mundo que quer comer, vamos para lá. A hora que acabar, nós paramos de comer. Certo? Multiplica, Senhor, a farinha da panela. Agora multiplica também a carne, o arroz, o feijão, né? Multiplica aquela... Ó, tem uma coxa e sobrecoxa fritinho. Deve estar amarelinho, esperando a gente lá. Certo? Deus te abençoe. Hoje, durante o dia, foi muito bom o nosso companheirismo. Eu queria que ficasse sempre a liberdade assim. Comer a liberdade. Não fica muito caro. É só você ter amor no coração. Não fica caro. Irmão? Você come assim, engraxa o bigode, uma gordurinha. Tão bom. Foi muito bom. Deus abençoe o meu cunhado, Patarello, que ele está fazendo esta alimentação para nós. Ele sempre foi um bom cozinheiro da polícia e quando vocês vêm aqui, eu sempre quero que ele venha cozinhar para nós, né? Ele nos ajuda e a gente ajuda ele também financeiramente, né? Isso é muito bom, mas ele se esforça, ele tem problema de coluna, já foi operado a coluna e ainda faz muita coisa. Eu estou falando agora no final, que era mais para o início para não deixar ele pegar peso, certo? Mas ele faz de tudo, muito bom e dedicado, certo? Dedicado. Não importa que fora daqui ele bebe, mas essa semana ele está de castigo. É uma boa pessoa, certo? Nesses dias ele fica quietinho ali e não bebe, faz o nosso trabalho. Isso é muito bom. É admirado também. Crê no que nós pregamos, nem o povo da mensagem crê, você vai querer que os outros crê? Nem o povo da mensagem crê. Só alguns eleitos que crê. Então, graças a Deus por alguns que poderão lá no final chegar porque deram um copo d'água fria, certo? E tem uns que morrem mais cedo porque falar de nós. Infelizmente é isso. Aconteceu no tempo de Mombrana e acontece hoje também. E quando não morre fisicamente, morre espiritualmente. Talvez você pense que é melhor morrer espiritualmente. Isso é muito pior. E não tem recurso mais lugar nenhum. Não tem recurso mais lugar nenhum. E se alguém tiver alguma semente de eleição, alguma coisinha, pelo menos para ser um ajudante da noiva, para lavar prato para a noiva. Para fazer de conta que a noiva vai comer lá, vai sujar prato. Se for assim, as mulheres não querem nem ir para lá. Vai ter que arrumar a cozinha do outro lado, ela não vai querer ir para lá de jeito nenhum, certo? Não vai querer. Mas lá do outro lado não vai ter muitos problemas. Alimentação, se quiser comer, tudo é uma forma simbólica, não há necessidade. Estou falando lá do outro lado. Do outro lado. Viu? Bonito, né? Deus te abençoe. Muito obrigado vocês de todo o Brasil. Muito obrigado vocês de Franca. Deus te abençoe. Abraço um outro. Vamos em paz. Muito obrigado. Deus abençoe vocês de Portugal. Família em Portugal. Vocês aí da África. Deus abençoe. Estados Unidos, por toda parte que está nos ouvindo. O Brasil, onde estão nos ouvindo. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês aí na Paraíba.